Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas de nossa vida. E a palestra da qual nós vamos participar neste momento, ela tem como título Além da Matemática. Além da Matemática. Desde já eu já quero dizer para você, se preocupe não, que Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Ou que pelo menos você acha que é seu. Né? A gente às vezes acha que o dinheiro é nosso. E na realidade, nós somos apenas administradores. Mas o dono é Cristo, o dono é Deus. Né? Irmãos, eu vou começar com algumas perguntas. Eu gosto sempre de começar com algumas perguntas. E a pergunta é: você se considera uma pessoa organizada financeiramente? Você se considera uma pessoa organizada financeiramente? Você se considera uma pessoa organizada de uma forma geral? Ou você é meio relaxado? Nós precisamos ser organizados em todas as áreas de nossa vida. Mas, em primeiro lugar, na área espiritual. Em primeiro lugar, na área espiritual. Mas importante tanto quanto também é na nossa vida financeira. Porque se nós não tivermos uma vida financeira organizada, dificilmente nós conseguiremos ter uma vida espiritual também organizada. Vamos ter uma mente atribulada, não vamos conseguir nos concentrar no momento que tivermos que estudar a palavra de Deus, no momento de comunhão. Tem pessoas que não conseguem sequer dormir de preocupação com a sua vida financeira de tão bagunçada que está, né? Vamos abrir a palavra de Deus aí em 2 Coríntios 5:7. E neste momento nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo assim que Ele possa nos dar o verdadeiro entendimento, né? Nos ajudar a compreender o que Ele quer nos falar nesta manhã, mas pedir a Ele principalmente que muito mais do que compreender, que nós possamos viver aquilo que nós vamos aprender aqui hoje. Oremos. Amantíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em tua casa no teu dia, com o intuito de louvar, de te adorar na beleza da tua santidade. Nós já aprendemos aqui hoje a importância do exercício físico, a importância do exercício espiritual, e neste momento nós queremos aprender também e praticar a importância, né, que o Senhor tem na nossa vida e que está muito além da matemática, muito além daquilo que nós chamamos de nosso, que na realidade é teu. Nos ajude a compreender, nos ajude a viver. E neste momento, ó Deus, eu quero aproveitar que estamos orando, falando contigo. Eu quero pedir pela vida de William, eu quero lhe pedir pela recuperação dele. O áudio daquela esposa dele hoje pela manhã que eu ouvi é algo desesperador, é algo preocupante, mas nós sabemos que tu sempre esteve e estará no controle de tudo. Restaura aquela vida. Nós oramos confiantes no teu poder, no poder de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, eu perguntei a você se você se considera alguém organizado, principalmente na vida espiritual. Eu gostaria de ver aqui se tem algum corajoso aqui que tem coragem de se manifestar, que tem uma vida financeira organizada. E aí? Olha lá, vi Paulo ali, ó, levantou. Tiago também diz que tem. E você? Se você não tem, vai sair daqui hoje com a ideia de que precisa ter uma vida financeira organizada. Irmãos, você já parou para ver também que cada um de nós temos uma forma de resolver determinado problema? Às vezes, nós, 2 ou 3 ou até mais pessoas, têm o mesmo problema, mas tem formas diferentes de resolver aquele problema, né?
E conta-se uma história de 3 amigos, né? Os meninos do EDMZ já tá enjoado de ouvir isso aqui, mas para você é novo, então lá vou eu com essa reflexão. 3 amigos, um inglês, um irlandês e um holandês. E aí, esses 3 amigos se comunicam, né? E combinam de sair para jantar. E aí eles vão jantar em um restaurante, né? Em uma área aberta. E ali eles pedem, né? Vem 3 sopeiras de sopa, né? Uma para cada um. E ali eles sentam. Mas nesse momento vem 3 moscas, né? Convidadas, não sei de quem. Mas cada uma cai em um pote daquele de sopa. E aí, irmãos, o inglês vai lá com a sua colherzinha de prata, com todo cuidado, tira aquela mosca da sopa e coloca ela para voar o mais distante possível. Aí depois vem o irlandês, né? Pega a sua sopeira de sopa, aproxima-se da boca e dá um sopro, tirou o último ar que tinha no pulmão e soprou aquela mosca. Mas ele soprou com tanta força que não tirou só a mosca. A metade da sopa caiu no chão. A metade da sopa caiu no chão. Aí vem o outro, né? Que é o irlandês. Aí vem o irlandês e pega um guardanapozinho, com todo o cuidado do mundo, pega aquela mosca pelas asas e começa a balançar aquela mosca e manda que ele jogue tudo no pote de sopa de novo, que ele pagou caro por aquilo ali. Irmãos, isso é só uma reflexão. Para nós entendermos que a mesma situação, houve 3 formas de resolver o problema. Às vezes, nós estamos com dificuldade financeira. E aí, cada um tem uma forma de resolver. E sabe o que é pior? É que muitas vezes nós tentamos resolver do nosso jeito. Nós esquecemos de buscar a orientação de Deus, né? Nós fazemos parte de uma igreja, graças a Deus, muito organizada, que coloca sobre a nossa disposição livros, conteúdos que podem nos auxiliar, nos ajudar na nossa vida financeira, na organização, mas infelizmente, às vezes nós temos e não fazemos uso. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 7, nós não vamos ler o texto todo, mas o que nós vamos tirar de essência desse verso? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não pelo que vemos. E nós precisamos, irmãos, realmente ter fé. E o desenvolvimento da fé passa pelo seu exercício espiritual. Porque é no seu exercício espiritual que você estuda a palavra de Deus e pela pregação é que a nossa fé é aumentada, ela é crescida. Não é isso? Irmãos, como o tempo é pequeno, existem 5 leis básicas de gestão financeira que nós precisamos entender, que nós precisamos praticar, para que assim nós não tenhamos uma vida bagunçada financeiramente e que, por consequência, venhamos ter a nossa vida espiritual também bagunçada. A primeira dela é a do salário. Quem não sabe ganhar dinheiro aqui? Tem alguém aqui que não sabe ganhar dinheiro? Não estou falando ganhar mais ou ganhar menos, eu estou falando ganhar dinheiro. Todo mundo sabe ganhar dinheiro, né? Uns com mais agilidade, mais hábil naquilo ali, outros menos, mas fato é que todo mundo sabe ganhar dinheiro. Mas é muito fácil ser bom em gestão financeira se não há dinheiro para gerir. Se você não tem dinheiro para gerir, é fácil, né? Porque você não vai gastar. Bom, pelo menos deveria ser assim. O que na realidade nem sempre é assim. Tem pessoas que não sabem de 1 centavo de renda, mas se aparecer alguma coisa na promoção, ela vai lá e compra.
né? E olhe lá que ela vai ter coragem de dizer que foi pelo olho da fé. Mas devemos tomar cuidado, irmãos. Então, a primeira é o salário. Nós precisamos saber trabalhar, ter disposição para trabalhar, porque Deus quer nos ajudar. Deus quer que nós tenhamos vida plena e as finanças fazem parte também, né? É no geral. Irmãos, a segunda é sobre gasto. É sobre gasto. Porque gastar, aí está uma coisa que não precisa nem perguntar, né? Se as pessoas sabem, se nós sabemos. Porque sabemos gastar. E o que é pior, às vezes, é que não paramos para fazer algumas perguntazinhas básicas que nós precisamos fazer, né? Será que eu posso comprar? Poder, eu posso. Às vezes, né? Talvez possa. Mas, na maioria das vezes, quando a gente pensa em comprar, é porque às vezes a gente fez essa análise e sabe que pode comprar. Mas aí vem essa pergunta, como já que falou. Eu preciso? Ou eu preciso para agora? Ou eu preciso para agora? Né? Porque nós estamos vivendo um período de. Nós somos imediatistas. E nós estamos vivendo isso com maior intensidade, né? Que as propagandas, né? Televisão, celular, tudo você está sendo cutucado a comprar determinadas coisas. Quantas vezes nós já compramos aquilo que nós nem pensávamos em comprar e de repente, porque você viu, ouviu alguém fazendo aquela propaganda, você vai lá e compra, sem fazer análise se pode e se precisa, né? E se o tempo é oportuno, né? Irmãos, a terceira, essa aqui eu tenho certeza que eu vou pedir para levantar a mão e 99,99% vai levantar a mão. Poupança. Quem tem uma poupança aqui na igreja? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vi mais mãos aqui do que na primeira. Irmãos, nós precisamos poupar. Nós precisamos ter uma poupançazinha. Poupança parece ser coisa do passado, né? Lá dos Trapalhões, vocês não lembram disso, é do tempo de Tiago mesmo, né? Que tinha o cofrezinho com a figurazinha dos Trapalhões. Aquilo ali era uma forma de incentivar, né, os pais a colocar ali uma moedazinha e fazer uma reservazinha para o seu filho, né? Hoje nós não conseguimos, se nós não tivermos cuidado, nós não conseguimos fazer a nossa, imagina a do filho. Mas nós precisamos, irmãos, porque esse dinheiro dessa poupança aí, esse valor que você guardou, ela vai te servir para um momento que não estava no seu planejamento de passar, né? Às vezes é um carro que dá um problema que você não estava esperando, às vezes é um problema de saúde que aparece do nada e você tem que fazer um exame e depois esperar pelo tempo do SUS é complicado e aí você precisa daquele dinheiro. Então, se nós não tivermos uma poupançazinha, fica complicado. Se nós não tivermos uma reservazinha, fica complicado. E assim, irmãos, alguém pode estar falando assim, mas se eu ganho tão pouco, como é que eu vou poupar? Irmãos, mesmo ganhando pouco, dá para poupar. O problema, eu costumo dizer, irmãos, que a gente reclama do que ganha e reclama da vida que tem, porque nós baseamos na vida daqueles que têm bem mais do que a gente. Aí a gente tem um salário de 1.000 e quer viver como se tivéssemos 1.500, 2.000, 3.000 ou até mais. Aí você começa a encontrar, a ver motivos para reclamar e dizer que você não é abençoado. Só o fato de você ter um salário, você já é abençoado. Nós só precisamos entender qual é a nossa real situação e como é que nós podemos e devemos viver. Porque senão, além de não conseguir poupar, você ainda vai se meter em dívidas, né? Aí complica. A quarta, aqui tem outra coisa também que eu tenho certeza que eu vou ver muitas mãos. Quem é aqui que gosta de investir e tem investimento feito? Bora, irmãos. 2, 3, 4, 5. Irmãos, nós precisamos ter essa reserva da poupança, essa poupançazinha, mas nós precisamos também ter um pouquinho para investir. Aí eu não vou falar para você investir nisso ou naquilo, porque não é minha área, eu não sou especialista nisso. Mas se você procurar, você encontra ajuda,
né? Claro, com muita sabedoria, sem ganância, porque a gente vê também muitos gananciosos, né? Reclamando da vida porque recebeu proposta miraculosa, onde parece que ia enricar em um ano, parece que ele não ia precisar mais de nada, e colocou o seu dinheiro suado, né? Mas sem pedir orientação a Deus, com o olho da ganância, e perdeu tudo. Mas fato é, nós precisamos aprender a investir, nós precisamos despertar em nós o desejo e o hábito de investir. Por quê? Porque esse investimento, irmãos, é onde o dinheiro vai começar a trabalhar por você. O dinheiro vai começar a trabalhar por você. E aí a gente poderia. Tem pessoas que investiu, né, colocou o seu dinheiro em uma casa, em um apartamento, e aquele apartamento é alugado, e daquela renda ali, né, ele vai fazendo mais investimento e aí pronto, começa a crescer. Se você não pode construir uma casa para alugar, mas vai fazendo o seu investimentozinho com sabedoria aos poucos, mas de forma com o pensamento de que o seu dinheiro precisa trabalhar para você. Irmãos, e a quinta e última lei da gestão básica para o dinheiro, essa aqui eu tenho certeza que 50%, ou 100% aqui da igreja faz. Dar, doar. Alguém aqui tem o hábito de doar? Não vi 100% não, mas eu acho que uma hora ou outra você também doa. Mas aí a pergunta que eu faço é, você tem se organizado para doar? Você separa aquela parte, para fazer a doação? Ou você é do tipo que a pessoa lhe pediu, você mete a mão no bolso, o que tem, você dá? Isso se não for tanto, né? Se for muito, aí para um pouquinho e às vezes fala até que não tem, né? Outros falam a verdade, eu não tenho agora o que eu poderia estar te doando, mas quem sabe em outro momento. Mas, irmãos, o que eu quero com isso é dizer para você, para nós, que nós precisamos nos organizar de tal forma que até aquilo que nós vamos doar precisa estar separado para essa finalidade. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco de doar sem se preocupar e de repente nós estamos ficando em dificuldade, deixando de pagar alguma coisa porque não havia um planejamento para fazer aquela doação. Então, tão importante quanto se planejar para poupar, para investir, é ter sabedoria para separar aquilo que vamos doar, para que lá na frente isso não nos faça falta. E tudo isso, irmãos, acaba colaborando, se nós nos organizarmos dessa forma que eu coloquei aqui, acaba colaborando para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque você não vai estar perdendo sono preocupado com dívida, né? Porque a sua dívida está dentro do seu planejamento, está dentro daquilo que você realmente pode gastar. E aí, como é que está meu tempo aí? Ele só consegue fazer isso, irmão. Não sei se ele está falando para mim que está tudo beleza ou se ele está falando que é 2 minutos. Mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de falar e ver com vocês aqui se isso aqui faz parte de sua vida. Se isso aqui fizer parte de sua vida, é bom você começar a rever os seus conceitos de organização. Alguns passos aqui que podem nos levar a ter uma vida financeira desarrumada, desorganizada. O que seria isso? Desperdício. Tem alguém aqui que costuma desperdiçar? Aí eu não vou dizer o que seria essa coisa desperdiçada, mas o desperdício. Irmãos, precisamos tomar cuidado para que não venhamos desperdiçar aquilo que pode vir nos fazer falta lá na frente. Esse aqui eu tenho certeza que não tem aqui na igreja. Desleixo. Tem alguém desleixado aqui? Rapaz, você acredita que teve um coragem? Claro que eu não vou expor meu irmão, mas só pela coragem dele de levantar a mão. Mas isso não pode fazer parte da vida do cristão.
Sabe por quê? Porque senão vai contribuir para a nossa desorganização financeira. Né? Um outro ponto, falta de planejamento. Irmãos, nós não podemos deixar de fazer os nossos planos, de organizar as nossas finanças. O planejamento, ele é essencial. Nós precisamos saber quanto ganhamos e, dentro do planejamento, saber até onde podemos gastar, respeitando todo esse processo aqui. Tem aquela partezinha, primeiro, nós cantamos aqui, primeiro quem? Primeiro Deus. Então, se é primeiro Deus, aqui, devolvendo aquilo que é de Deus, o dízimo. O meu pacto, é importantíssimo que eu tenha um pacto. Por que é importante que eu e que você tenham um pacto? Para que a igreja possa se planejar também. Para que a igreja possa se planejar também. A igreja, ela só vai poder se planejar se ela souber o que é que entra ali. E ela só vai saber isso por conta dos pactos. Porque se eu não sou organizado, se a minha oferta ela é feita de qualquer jeito, essa semana eu posso dar 5, posso dar 10, posso dar 20, 30, 50. Pode ser que tenha um mês que o caixa da igreja vai estar bem. Mas tem mês também que o caixa da igreja vai estar zerado. Então é importante, mas eu não estou falando aqui de percentual não, que é importante você colocar o percentual, que você vai ter como pacto. É muito importante isso. Para que a igreja possa trabalhar dentro daquela receita que ela sabe que todo mês vai entrar ali. Mas aí eu pergunto, tá, então, Carlos, uma vez feito o pacto, eu não preciso ofertar, não? Precisa também, irmãos. Além do pacto, você precisa ofertar também. Irmãos, quando eu disse que Deus não está preocupado com o dinheiro, é porque na realidade ele não está. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, lá em Salmos 24, fala que tudo é dele. Mas fato é, nós precisamos não só ser pactuantes, mas também ofertar. Irmão, um outro ponto aqui, para ser bem rápido aqui, gastar além do que ganha. Irmão, se eu ou você gasta além do que ganha, a tendência é a nossa vida enrolar e desandar de uma forma que, se não tivermos cuidado, se não tivermos muito alicerçado na palavra de Deus, é perigoso até sairmos da comunhão com Deus, deixarmos a comunhão com Deus. Gastar o que ainda não ganhou. Eita, aqui o que tem de gente fazendo isso aqui no nosso Brasil, irmão, não está escrito. A taxa, eu acho que já passa, não vou afirmar com certeza, mas eu acho que já passa de 80% das famílias endividadas, porque na maioria das vezes, compra antes mesmo, gasta antes mesmo de ter ganho. E aí, por último, que é até o que eu já falei, que no caso são as dívidas. Irmãos, precisamos tomar cuidado com as dívidas. Precisamos tomar cuidado com as dívidas, porque nós teremos, com certeza, problemas seríssimos na nossa vida, se nós não atentarmos para as dívidas. Para finalizar, irmãos, vamos abrir aí em Mateus 6, versos 19 e 20, para finalizar. Vocês vão achar que eu estou sendo contraditório aqui, viu? Mas olha só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí fica parecendo que eu sou contraditório, né? Que eu falei de poupança, eu falei de investimento, né? Mas não esqueça, irmãos, que eu falei que nós precisamos entender que tudo é de Deus. Quando está dizendo aqui para nós não acumularmos coisas aqui na terra, está falando para o nosso coração, os nossos olhos não estarem aqui nas coisas deste mundo. Os nossos olhos, o nosso coração precisa estar nas coisas eternas. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a organizar a nossa vida de tal forma que possamos
viver com tranquilidade e buscando exercitar o nosso corpo, exercitar nossa vida espiritual e, por consequência, organizar nossa vida financeira, porque vamos ser prósperos e com certeza isso agrada e muito ao nosso Deus que quer o melhor para nós. Vamos colocar de pés para nós fazermos mais uma oração? Amantíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos deu de aprender um pouco mais sobre finanças, né? Aprender que precisamos poupar um pouquinho, precisamos investir também para que o dinheiro trabalhe para nós, para que nós tenhamos um conforto melhor, né? E para que nós também, ó Deus, saibamos que até aquilo que vamos doar, até aquilo que vamos dar para alguém, precisa estar dentro do planejamento. Nós temos um Deus organizado, que organizou a nossa igreja, que temos uma igreja organizada, e nós, como pessoas, como membro dessa família, precisamos também ser organizados. Nos ajude, ó Deus, nos dê um restante de saldo feliz na tua presença, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.